Quando você está começando, eu sugiro que você deixe isso muito claro. Assim, tanto quais são os seus serviços e também quais serão as empresas que você vai oferecer esses serviços, que você pretende trabalhar. Isso vai te ajudar muito no início, porque ao invés de você ampliar, porque às vezes tem algumas colegas que pensam assim, não, eu vou oferecer 30, 40 serviços, que daí eu pego tudo, né? E vou oferecer para todos os segmentos, todos os tipos de empresa. Eu penso, pela minha experiência, que não é uma estratégia muito interessante, principalmente se você é sozinha, se você vai trabalhar como autônoma. Se você der uma restringida, né, nesse número de serviços, na quantidade de serviços que você vai oferecer, e também para quem você vai oferecer, você pode canalizar a tua energia de uma maneira mais efetiva e ter resultados também mais efetivos. E aí usar algumas estratégias onde você vai, né, por meio de um método, poder definir assim, então, como que eu vou ter clareza de quais os serviços que eu vou oferecer? E como que eu tenho clareza para quais empresas que eu vou oferecer? Isso tem um método que você pode utilizar para você poder ter essa clareza e poder ser mais efetiva nos seus resultados. Então, definiu os serviços, tem clareza de quem é teu público-alvo, quem são as empresas, né, de qual segmento que você vai trabalhar, aí você começa a divulgar. E uma forma de você divulgar o seu trabalho é por meio de parcerias. Se você estava achando que eu ia falar para você fazer mala direta por e-mail, olha, eu sinto te avisar, mas geralmente isso não é uma estratégia que dá tanto resultado, tá? É uma estratégia mais antiga, mas que nem sempre dá tanto resultado. Agora, fazendo parcerias, parcerias com quem? Com entidades, com associações, de repente até com sindicatos, que estejam ligados a esse público-alvo teu, a essas empresas que você quer atingir. Por exemplo, você pode, dependendo aí, eu não sei onde você está, né, na sua cidade, se tem ou não, mas vou dar um exemplo que é possível você fazer, né? Alguns sindicatos, tanto patronal quanto sindicato de trabalhadores, aí também você tem que definir o que tem mais afinidade com a tua forma de trabalho, né? Se são os sindicatos patronais ou os sindicatos de trabalhadores. Então, muitos sindicatos, né, sindicatos, por exemplo, patronais, eles oferecem para os seus associados cursos, oferecem palestras, oferecem várias formas de atividades com objetivo de desenvolvimento dos seus associados. E veja, o sindicato patronal, ele vai ter ali, né, ligado a ele, e as empresas, elas precisam se filiar a um sindicato, né, várias empresas. E aí você vai até esse sindicato patronal para poder propor uma parceria. Parceria do quê? Daquele serviço que você oferece. Como essa parceria? Tem várias formas de fazer essa parceria. Eu vou te dar um exemplo delas. Você pode, né, propor para o sindicato que uma vez por mês você vai, de repente, fazer uma roda de conversa com liderança, sobre o tema liderança, né, ou sobre um outro tema que você se sinta aí à vontade para trabalhar. Pode ser sobre saúde mental no trabalho? Pode ser. Lembrando, né, que eu sempre lembro, para não ter confusão, que quando nós trabalhamos com saúde mental e trabalho, como consultoras, nós não vamos trabalhar com a abordagem da clínica.
Abordagem da clínica, então, psicoterapia individual, psicoterapia em grupo, plantão psicológico, são abordagens da clínica, não são abordagens da consultoria organizacional. E eu falo isso com muita tranquilidade, eu sei do que eu estou falando, né? Eu tenho embasamento teórico e a prática para poder te dizer isso. Então, voltando lá na roda de conversa, digamos que você propõe a esse sindicato patronal que você vai fazer um trabalho voluntário, para fazer uma roda de conversa sobre um determinado tema. E essa roda de conversa ela vai ter datas, que você, uma vez por mês, por exemplo, onde você vai trabalhar num horário de tal a tal hora, você pré-estabelece, então roda de conversa aí é no máximo 2 horas, né, para não ficar cansativo. E aí você discute, né, porque a metodologia da roda de conversa é diferente de uma metodologia de desenvolvimento, que é diferente de uma metodologia de palestra, né? Então você conduz ali a roda de conversa, né, sobre aquele tema. E você pode, inclusive, fazer esse trabalho durante, por exemplo, né, um projeto para 6 meses, e uma vez por mês já estabelecer os temas. Ou então, né, uma estratégia que eu acho bem interessante e que dá bastante resultado também, deixa eu só tomar uma aguinha. Que é levantar os temas junto com os grupos, com os inscritos, porque vai ao encontro da necessidade deles, isso vai aumentar o engajamento, né, o interesse deles nos temas, por quê? Porque vai atender às necessidades deles, então é uma estratégia interessante também. Aí você usa uma metodologia para poder levantar essas informações, para poder levantar esses temas, né? Mas sempre com a proposta da roda de conversa, nesse tempo estabelecido, que vai começar tal hora, termina tal hora. Pode até ter um intervalo ali, se for de repente 2 horas, ter um intervalozinho, né, ali depois de 1 hora. Isso você percebe em função do ritmo, né, das pessoas que estão ali, do número de pessoas.